Queridos, eu sei que nem todos vocês estarão aqui domingo que vem, mas aqueles que puderem, quero dar uma mensagem detalhada a respeito do nascimento de Jesus. Mas hoje eu quero trazer e relembrar um pouco daquilo que o Natal evoca de nós, daquilo que o Natal chama de nós. E dentre elas, poderia citar muitas, uma das coisas que o Natal chama fortemente de cada um de nós, e o Natal nos chama a sonhar. O Natal nos chama a sonhar. Já que estávamos falando do José, eu quero te falar de um tal José muito sonhador. E falando nisso, você deve estar imaginando aquele lá do Egito. Mas a história é de outro Zé. E este José teve a oportunidade de ser, aqui na terra, o pai de Jesus. Não bastasse isso, ele recebeu e teve mais sonhos proféticos do que o outro José que a gente chama de sonhador. Até coloquei no grupo essa semana, né? Estava lá o Shepa interpretando o Zé. Muito bem, por sinal, no teatro que aconteceu aqui na igreja, acho que uns 3 anos atrás. Mas eu quero dizer para você que Natal é tempo de sonhar. Amém. Ou poderia dizer, Natal é tempo de voltar a sonhar. É só que você feche os olhos um instante para orarmos a respeito dessa mensagem. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos que o Senhor fale conosco, o Senhor nos conduza, e que teu Espírito Santo me use para trazer uma mensagem de encontro ao coração dessa congregação, mas descrito no teu coração e segundo a tua vontade. Assim eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Chegando essa época de Natal, todo mundo sonha com algumas coisas. Por exemplo, as crianças começam a sonhar com seus presentes. Aqueles que são CLT já estão louquinhos pelo 10º, se já não receberam até a primeira parcela. Os aposentados também. Os empreendedores estão só pelas vendinhas de Natal. E você passa na Júlio ou na Sinimbu, desse ano eu não sei, mas dos outros, e aquela lotação de gente para tudo que é lado, que mal dá para passar de carro. Mas de uma forma ou de outra, cada um de nós engrossa o coro das crianças gritando: férias, férias, férias. Não é assim? Todo mundo sonha com esse tipo de coisa. Mas como a gente está no meio de crente, não poderia deixar de dizer que muitos de vocês estão sonhando com a ceia de Natal. Já estão lá só pela ceia, naquela expectativa. Sonho de ver os parentes, de mudar a rotina, sonho de passear um pouco, de pegar um salzinho no couro, né? Dar aquela salgada no couro lá na praia. Todo mundo com algum tipo de sonho, mas o José, ele tinha alguns sonhos um pouco diferentes. E inclusive tem uma mensagem chamada Conselhos para o Final do Ano, onde eu conto como o José teve que abrir mão dos seus sonhos pessoais. Se você quiser depois assista essa mensagem, vai ser bem interessante. Mas vamos lá, os sonhos do José. José, se talvez você não saiba, ele era noivo de Maria, e naquela época o casamento ele era feito de uma forma arranjada, ou seja, não eram as próprias pessoas que escolhiam, a família escolhia, e eles eram também o que chamamos de esponsais, ou seja, uma vez que a pessoa tinha iniciado um noivado, ela só poderia cancelar aquele noivado com uma espécie de divórcio. Já que só poderia separar com o divórcio, mesmo que eles não tinham contato íntimo, eles já chamavam um ao outro de esposo e esposa. O José já chamava Maria minha esposa, Maria já chamava José meu esposo, ainda que nunca tivessem tido nada, porque uma vez que estavam noivos, só poderia romper o noivado com o divórcio. Olha só que coisa complexa, que coisa interessante. Ok? Acontece que no meio de tudo isso, ora, você sabe a história, o que acontece? A Maria aparece grávida. E é óbvio que todo homem que não tocou na sua mulher e vê ela grávida, Meu Deus. Você entendeu? É óbvio que foi isso que José pensou. Mas ele gostava da Maria. E ele sabia que nessas situações, no popular de pulada de cerca,
O que aconteceria seria divórcio, seguido de apedrejamento. Porque se ela estava grávida e o filho não era do noivo, então ela tinha traído seu esposo. Lembra da história do esposo e da esposa? Tinha traído seu esposo. Então ela seria apedrejada pela lei. José não queria que isso acontecesse. O que ele estava pensando? Ele começou a orar, ele começou a buscar a Deus. E ele teve uma ideia: eu já sei, eu vou dar no pé. E aí vão dizer: bah, que feio, olha lá o Zé, embarrigou a guria e fugiu, que assim não vão matar ela a pedrada. Ele estava tentando achar uma maneira, uma forma de que não matassem a sua amada, mas também ele não queria mais casar com uma puladora de cerca. Porém, a história não era bem assim. Te convido a ler Mateus capítulo 1, versículo 20. Inclusive, se você puder ler as histórias do nascimento de Jesus nesses dias, vai ser muito bom. Mateus capítulo 1, versículo 20, acredito que vai estar aqui também no telão. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, onde diz assim: enquanto ponderava nessas coisas, ou seja, ele estava deitado na cama, refletindo, pensando, analisando, certo? Enquanto ponderava nessas coisas, eis que apareceu um anjo em sonho. Opa, peraí. O José conseguia orar dormindo. Porque ele estava ponderando e o anjo veio no sonho. Esse era crente. Quem nunca, né? Mas não me use esse de desculpa, por favor. Mas vai dizer que você nunca orou e pegou no sono orando. Meu Deus, já aconteceu um monte de vezes. O que a gente não pode usar isso é de desculpa, né? Tu ora todos os dias? Sim, quando eu estou dormindo. Faço que nem o José na vida. Ah, criar vergonha. Não, aconteceu que ele estava ali naquela angústia. Você sabe como é quando você tem um problema. Às vezes você vai dormir orando como resolver o problema. Já me aconteceu. Você está ali naquela angústia orando e não sabe o que fazer, e você também não consegue dormir, você fica naquela angústia e vai, até que, sem se saber como, você pega no sono. O amém você dá no outro dia quando acorda. E no meio de tudo isso, diz: enquanto ponderavas nessas coisas, eis que apareceu em sonho um anjo do Senhor. O anjo, a palavra anjo significa mensageiro. Mensageiro. Aparece um anjo, dizendo: José, filho de Davi, ele era descendente de Davi, para cumprir a profecia: não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Homens e mulheres de oração, cedo ou tarde, serão também de revelação. Amém. Quem tem uma vida e uma prática de apresentar a Deus no seu dia a dia, cada situação, quando precisar, vai receber naquela área específica a revelação de Deus. Amém. Sobre como resolver aquele problema. Porque você desenvolve intimidade com a pessoa no dia a dia e ela te ajuda na hora do aperto. Ama o amigo e na hora de adversidade se faz o irmão. Quando você desenvolve um hábito de estar próximo de Deus, quando chegar o dia da luta, quando chegar o dia da dificuldade, você vai ter a revelação para sair daquela dificuldade. Você está entendendo isso? Mas tem gente que não quer ter uma vida de oração, não quer ter uma vida e quer receber revelação de Deus. Não é assim que funciona. José tinha um profundo relacionamento com Deus. E quando chegou a hora necessária, ele teve revelação da parte de Deus. Amém? Mas não apenas isso. Porque José rapidamente acolheu e aceitou essa revelação desafiadora. Como assim engravidou por agir do Espírito Santo? Que história é essa? Eu nunca vi falar disso. Mas o José era um profundo conhecedor das Escrituras. O José conhecia a fundo a Bíblia. E ele estava aguardando que as profecias que o coral citou, por exemplo, de Isaías, José estava aguardando a vinda do Messias. Então, quando o anjo veio falar com ele, não era novidade. Porque somente quem tem intimidade com a Bíblia, quando recebe revelação, sabe que de fato ela é de Deus e não um revelamento. Por quê? Porque conhece a palavra.
E até o próprio Paulo disse, ainda que um anjo lhes pregue um outro evangelho, não creiam. E quando um anjo aparece para José, ele só crê no tal do anjo, porque estava de acordo com as escrituras que ele sabia decor. Pastor, como você sabe que ele conhecia decor? Porque era costume dos judeus decorarem no mínimo os 5 primeiros livros da Bíblia. Meu Deus. Pastor, mas tem profecia lá? Tem. Lá em Gênesis já tem uma profecia, diz assim, porque nascerá um filho da mulher, e fala para a serpente, tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele lhe esmagará a cabeça. Aleluia. José conhecia essa profecia. Meu Deus do céu. Forte. Então, uma vez que José conhecia a palavra e era homem de oração, quando vem a revelação ele tem discernimento. Porque não basta você ter sonhos, você tem que ter discernimento. Você tem que não apenas ter quereres, você precisa entender se aquilo que você deseja está alinhado com a vontade de Deus. Você precisa até mesmo entender se aquilo que o anjo que fala, de fato está alinhado com a vontade de Deus. Uau! Amém. E esse era o Zé. O Zé não era qualquer um, meu irmão. Esse era o cara. Sinceramente, o José é um dos personagens, claro, depois de Jesus, que eu mais admiro na Bíblia Sagrada. Que pessoa sensacional. Ele sabia que, como diz a Bíblia em Romanos 4,17, que o nosso Deus é Deus que chama à existência as coisas que não existem como se elas já existissem. Uau! Aleluia. O nosso Deus é Deus de sobrenatural. Amém. E isso já começa na concepção de Cristo. Amém. Quando uma virgem dá à luz um menino. Aleluia. Aquele que era o mais poderoso vem na forma mais frágil e nasce na forma de um bebê. E se você não consegue acreditar em sobrenatural, não tem como você ser um cristão. Porque o nascimento de Cristo já é miraculoso. Um menino nascer de uma virgem, mas não qualquer menino. Aquele que fez parte da criação, aquele que estava no céu junto com o Pai e com o Espírito. Agora ele sai do céu e vem na forma de um bebê no ventre de Maria. Essa concepção virginal é um milagre de Deus. Você crê nisso? Amém. Então, se você crê que isso é um milagre, você crê que existe sobrenatural. E aí eu te pergunto, por que não crê que milagres ainda existem hoje? Aleluia. Porque o Natal, as pessoas falam por aí, o Espírito natalino. Eu não quero saber do Espírito natalino, eu quero saber do Espírito Santo, que gerou Cristo no ventre de Maria, para que acontecesse então o nosso primeiro Natal. Amém. Isso é Natal. Natal é o Espírito Santo agindo na vida das pessoas para gerar os sonhos de Deus que se manifestem sobre essa terra. Isso é Natal. Aleluia! Natal é tempo de crer que o sobrenatural ainda existe. Natal é tempo de crer que os milagres ainda acontecem. Natal é tempo de crer que o nosso Deus ainda transforma sonhos em realidade. Aleluia! E essa é a hora de voltar a sonhar. Amém. Essa é a hora de você voltar a sonhar. Essa é a hora dessa igreja voltar a sonhar. Amém? Amém. Você viu os líderes de célula aqui na frente? São pessoas que têm grupos nas suas casas. Pequenos cultos caseiros ali, ou grandes alguns. Você pode voltar a sonhar em ser um líder de célula. Amém. Quem sabe um dia você sonhou e parou, pode sonhar, voltar a sonhar de novo. Talvez você diga, mas eu recém-converti. Mas quem sabe você pode começar a nutrir esse sonho dentro do seu coração. Amém. Quem sabe você sonha um dia em casar. Comece a sonhar esse sonho. Aleluia. Talvez você sonhe em ter o seu casamento restaurado, está só em briga e discussão. Talvez você sonhe em ver sua vida financeira ser transformada. Talvez você sonhe em ser liberto de um pecado. É tempo de voltar a sonhar, amém? Amém. Mas quem é que vai voltar a sonhar? Os sonhos de Deus, não os seus próprios? Quem gosta de orar a ponto de pegar no sono orando. Amém. De tanto que gosta de conversar com o seu Deus. Para esses são os sonhos de Deus. Aleluia. Amém? Amém. Sonhos, seja acordado, seja dormindo, mas sonhos são uma forma clássica de Deus falar com o homem. E se você quer saber mais sobre sonhos e sobre fé, por favor, leia o pastor David Young Cho. Leia, por favor. Se você não quer ler um livro dele, leia pelo menos todos. Mas leia os livros dele.
vale muito a pena. Você vai aprender sobre fé, sobre sonhos, sobre como ter mais fé, sobre como sonhar os sonhos de Deus. É o melhor autor neste assunto, amém? O sonho é como o trabalho de um arquiteto, sabe? O arquiteto ele tem uma capacidade quase mágica, mas no fundo a gente sabe que ele estudou para isso, né? Mas ele tem uma capacidade que parece mágica, porque ele consegue fazer um lugar ficar tão lindo, um lugar ficar tão bonito, um lugar ficar tão aconchegante, e traços, e jeito, e modos, é uma coisa sensacional. E ele faz isso com uma beleza, e às vezes as empresas até pegam a ideia do arquiteto e montam um decorado por aí e chamam você para ver. Mas aquilo não é o prédio ainda. Em certo sentido, não em todos, aquilo é meio fake, porque você vai entrar naquela pecinha como se fosse uma unidade, mas não é a unidade em si. Aquilo é um sonho. Mas você vai precisar que alguém viabilize, estruture isso, para conseguir empilhar 10 negócios daquele um em cima do outro. E aí você vai ter um engenheiro. Porque o engenheiro vai transformar o sonho em visão. Porque é preciso ter um projeto, uma estrutura, para empilhar um em cima do outro. Não é de qualquer jeito. Tem que ter um projeto, uma visão. E por fim, sem eles, nada disso vai acontecer. Você vai precisar dos pedreiros. Porque eles que vão suar o rosto. Eles que vão meter a mão na massa, literalmente, e transformar aquela visão agora numa realidade. Você entendeu o processo? Amém. Você precisa do sonho, mas depois você precisa da visão, e depois você precisa da execução. Você precisa discernir o que Deus tem para a sua vida. Você precisa voltar a sonhar. E no sonho você pode ser um pouco mais leve. Você começa a sonhar, você líder de célula, eu vou ser promovido no trabalho, meu casamento vai melhorar, isso e aquilo, e eu vou comprar um carrão, e não sei o que, e você sonha, beleza. Está de acordo com o que Deus quer, está de acordo com a palavra, agora então você começa a estruturar. Como eu vou fazer isso? Você começa a montar essa visão, a partir dos sonhos que Deus te dá. Ok, Maria está grávida, ok, o que eu vou fazer agora? Estruturar. Eu vou trabalhar mais. Eu vou ser mais querido com a minha esposa. Eu vou seguir mais a instrução do patrão. Eu vou abrir uma firma. Qual é o projeto? Qual é a visão? Esse é tempo de você começar a pensar sobre tudo isso. E por fim vem aqui, porque tudo começa no sonho, mas tudo termina no sonho. Amém. O José sonhou, veio o anjo, falou com ele, tudo beleza, mas até então ele estava deitadinho na cama. Mas ele teve que levantar e puxar um burrinho até Belém para ele nascer. Sonhar é legal, mas se não transformar esse sonho numa visão praticável e não meter a mão na massa, a gente se torna utópico. A gente se torna só um mero sonhador, um vendedor de devaneios que fica só avistando miragens que nunca alcança. E sabe qual é o problema disso? Esse tipo de gente fica frustrado. E tem dois tipos de gente que a gente facilmente encontra frustrado por aí: adolescente e recém-convertido. Por quê? Porque às vezes o adolescente sonha 1000 coisas, mas não está com tanta vontade de tirar o popô da cadeira e fazer alguma coisa, né? Alguns, nem todos. Os daqui da Fonte Church se mexem. Glória a Deus. Aleluia. E depois de ter 5 ou 6 sonhos e não fazer nada, ele se frustra e diz assim: não quero mais sonhar, porque nada acontece. Mas isso não é mágica? E às vezes o novo convertido também, ele tem sonhos, ele tem desejos, mas ele não coloca isso, não estrutura, não gera uma visão a partir disso e não tem atitudes que levem aquilo. Então às vezes, eu fico aqui dizendo: sonhe com ser líder de célula. Daí a pessoa fica sonhando. Ela fica sonhando 1 ano, fica sonhando 2 anos, fica sonhando 10 anos, e daí ela fica frustrada, porque ela não se tornou. Mas o sonho precisa te levar para uma visão. Como eu vou fazer isso? De que forma? Quais os passos práticos? Né? E depois de você entender como você vai chegar lá, você tem que começar a fazer, não é só sonhar. Você tem que pegar o projeto e começar a sentar os tijolos. Está dando para entender? Amém. Para que as coisas aconteçam. Mas a gente tentou fazer assim, não deu, volta para trás de novo, revisa o projeto, tenta executar de novo.
Não deu, talvez você não entendeu o sonho direito. Volta para o sonho, sonha de novo. E assim você vai indo. Até que você veja aquele Jesus nascendo na sua vida. Amém. Até que você veja aquele sonho que Deus um dia te deu se tornando realidade. Amém. Parece que às vezes as pauladas, os desafios da vida vão tornando a gente cada dia mais cético. É interessante, eu vi uma figurinha esses dias, né? Ela mostrava uma criancinha, um coração grande, um cérebrozinho pequeno, uma pessoa de meia idade, coração e cérebro mais ou menos do mesmo tamanho, e um velho, um cérebrozão e um coraçãozinho. Esse é o curso normal da vida, mas não é o curso que deveria ser na nossa vida. Porque mesmo envelhecendo, a gente deveria continuar sonhando. Pastor, da onde tu tirou isso? Porque a Bíblia diz: os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Amém. Deus gosta de inverter as coisas, né? Deus gosta de fazer assim, porque a tendência natural é quando a pessoa vai envelhecendo, ela vai parando de sonhar e ela vai aceitando caminhar sempre no mesmo nível, as coisas, buscando uma normalidade. Mas a Bíblia diz: os velhos sonharão sonhos. Ei, você que é crente há 10 anos, 20 anos, Deus te chama a sonhar de novo. Amém. Deus te chama a se desafiar, porque quando a gente vai parando de sonhar, a gente vai parando de se desafiar. Quando a gente vai parando de sonhar, a gente está andando em linha reta, a gente pega uma freeway da vida e a gente está de boa. Só que o perigo de andar muito na reta é que pode pegar no sono. As curvas te fazem se manter acordado. É verdade. Às vezes Deus manda curvas na nossa vida justamente para nos despertar, para não cairmos no sono. Amém. Por isso, eu convido você que o Natal de 2024 seja algo que te faz sonhar de novo. Amém. Que te faz imaginar coisas. Mas está até um pouco utópico. Deixa, o sonho pode ser um pouco, o sonho pode ser um pouquinho viajado na maionese, desde que na hora de você acertar a visão, você corte as arestas, encaixe ele. Amém. No padrão que dê para executar. Amém. Volte a sonhar, meu irmão. Volte a sonhar. Sonhe com 2025. Sonhe com 2025. Aleluia. Sensacional para a sua vida. Amém. Mas o José, e essa já é a segunda coisa, José ele não apenas sonhava, mas ele parava para refletir sobre isso. Ele parava para pensar, ele analisava: poxa, Deus falou isso. Ele analisava, ele pensava. Porque às vezes nós ficamos tão absortos no nosso dia a dia que nós não paramos para refletir que tipo de vida a gente está vivendo. E essa é uma das grandes diferenças entre nós e os bichinhos que tem por aí. Os animais, eles não têm essa senciência, essa capacidade de perceber a si mesmos. Eles simplesmente vivem. E se nós simplesmente levamos a vida sem parar para pensar, qual é a nossa diferença entre os bichos? Nós, seres humanos, temos a capacidade de perceber: ei, o que eu estou fazendo na minha vida? O cachorro não faz isso. O cachorro fica lá preso, ou no quintal, ou sei lá onde, e ele não para perceber: uau, entendeu, né? O que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou fazendo na minha vida? E essa não está no script, Gilmar. Inventei agora. Sem querer, mas deu. Ele está lá, mas a gente pode parar e pensar. Inclusive em Ageu a Bíblia nos fala: vejam aonde os vossos caminhos os levaram. Deus sempre nos chama a refletir, a parar para pensar. E final de ano é época disso. Amém. Natal é época disso. É hora de você sim olhar para aquele pinheiro todo enfeitado, cheio de presépio de Jesus, e você olhar para ele e pensar assim: meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Já é Natal de novo. Que tipo de vida eu estou levando? Meu Deus. Se eu continuar com essa namorada, será que eu vou me lascar ou vou me arrebentar? Se eu continuar nesse emprego, eu vou crescer ou eu não tenho oportunidade? Se eu continuar com essa empresa, eu vou quebrar ou eu vou dar certo? Você tem que olhar para aquela decoração e pensar: o que eu fiz de 2024? Amém. O que eu vou fazer da minha vida em 2025? Amém? Amém. Você pode fazer isso. O que vai ser de mim? Você olha para o pinheirinho, olha para o espelho e pensa: o que vai ser de mim se eu continuar comendo desse jeito? Né? Você olha para o pinheirinho lá montado e você abre os pratos da conta bancária e você diz: meu Deus, o que vai ser de mim se eu continuar gastando desse jeito? Né? E você começa a refletir, começa a analisar, começa a pensar: eu preciso fazer alguma coisa. O José era assim. Esse era o José.
Ele analisava e José percebeu que o modelo de vida que ele tinha até ali agora ficaria obsoleto. Não dava mais para o José ser o gurizão solteiro. Até ali, ser o cara solteiro, esse modo, esse protocolo era satisfatório, mas dali para frente era insuficiente. Ele precisava desativar o modo gurizão solteiro e ativar o modo homem casado. Viu, gurizada? Ele precisava ativar o modo pai de família, porque agora ele ia ter um filho, e ser pai é diferente de ser apenas marido. São responsabilidades, são níveis, são momentos, e ele refletia e entendia, porque para cada momento da sua vida, você tem que entender que existem protocolos diferentes, amém? Amém. Posturas diferentes, ele tinha que se posicionar de uma forma diferente. O pessoal ia começar a chamar a Maria de adjetivos muito desagradáveis, que não me cabe repetir aqui, e ele precisaria ser firme e dizer: não, Maria não é assim, Maria não é, ela é honesta, Maria é uma mulher de Deus. Ele precisaria defender a sua esposa, ele precisaria defender o seu filho, porque nós vamos ver logo a seguir que queriam matar o filho dele, e ele precisava se posicionar. A coisa mudou. Antes ele estava pensando como se proteger e proteger Maria, agora tinha que pensar em proteger Jesus também. A vida muda, e a cada momento da vida você tem que parar e pensar: o que a vida evoca de mim para esse momento? O que a vida pede de mim nessa situação, nesse momento? O que Deus deseja para esse momento? Porque se nós mudamos de momento, mas não mudamos de atitude, o nosso agir se torna medíocre ou até insatisfatório diante daquilo que nós precisamos viver. Ele precisava ser o esteio daquela casa, o porto seguro de Maria, protetor do menino Jesus. Então se apresente diante de Deus e diga: Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quer de mim para esse momento? Aleluia. Interessante que, olha só que interessante, no meio disso tudo, fazendo um adendo na história, Jesus significa Deus salva, Maria significa sua rebeldia, Jacó, enganador, trapaceiro, Davi significa o amado, Nazaré significa guardado, Judá significa louvor, e Belém significa a casa do pão. Agora, veja esse versículo, prestando atenção nisso que eu te falei, Lucas 1, 28 a 33, NVI, Lucas 1, 28 a 33. Olha só que interessante. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando o que poderia significar essa saudação, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Aleluia. Olha só que interessante, basicamente estava dizendo o seguinte: o Deus que salva, Jesus, significado do nome dele, nasceu da rebelião, Maria, nasceu por causa do nosso pecado, ele teve que vir à terra, para reinar sobre os trapaceiros, a casa de Jacó, no trono do amado, que é o nome de Davi. Nasceu lá na terra do louvor, na região de Judá, para ser o pão vivo, porque ele nasce justo na casa do pão, na padaria, em Belém. Porém, até o momento certo, ele não ficou lá, ele ficou guardado, que é o que significa Nazaré. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Aí você vai dizer: ah, isso é por acaso. Meu Deus, isso não é por acaso, isso é uma Jesucidência. O Senhor foi dando direção dos nomes que deveriam ser dados para cada um desses lugares, cada uma dessas situações. Na Bíblia, os nomes das pessoas, os nomes dos lugares, geralmente têm significados profundos. Que coisa preciosa, que coisa profunda. Mas, seguindo, se o primeiro sonho do José, ele foi assim, surreal, o segundo sonho de José foi aterrador, Mateus 2,13. Depois que partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Outro Zé com mania de ir para o Egito. E vá para o Egito, fique lá, até que eu lhe diga, pois Herodes procura matar o menino. O primeiro sonho evocou de José parar, pensar, refletir, uma mudança de mindset que ele precisava tomar. Mas o segundo sonho
Foi um chacoalho dizendo para ele: é agora, não é depois. O primeiro sonho foi: ô Zé, deixa eu falar contigo, olha, tua mulher está grávida, então vamos lá, né? Aquela conversa, aquela coisa, aquela mudança de mentalidade. O segundo sonho: queridão, bora! Vamos lá, José, é agora, não dá para esperar. Lá vem o Herodes bem louco. Entende? O segundo sonho exigiu uma atitude imediata. Porque conforme você vai caminhando com Deus, você vai se tornando mais sensível e capaz de entender a voz dele. Amém. Você vai cada dia mais, como eu estava conversando até com o Gabi antes ali, que agora já, com 12 anos de casado, geralmente quando eu escuto a voz da minha esposa, eu sei que ela está falando e eu olho. Por causa da convivência e do relacionamento, a gente vai aprendendo a conhecer. Eventualmente ainda dou uma enganada, eu escuto algum amor, eu olho para o lado, não é, fico até com vergonha, porque eu achei que era ela e não era. Né? Mas quanto mais você vai crescendo em relacionamento, intimidade com Deus, mais você vai sendo capaz de discernir quando Ele está falando contigo. E no primeiro sonho, José entendeu, mas parou, refletiu. No segundo, ele já tinha certeza: é Deus falando comigo e mandou: bora, Zé, eu estou indo. Porque há momentos que Deus fala contigo e é necessária uma mudança imediata. Amém. E talvez hoje você está parando e pensando assim: ai meu Deus, é agora. Não dá para esperar, não dá para ser depois. Aleluia. Tem que ser agora. Amém. Meu Deus. Aquelas pessoas que permanecem conectadas com Deus ao longo da vida vão recebendo em alguns momentos informações privilegiadas. Não tinha saído ainda o edito de Herodes, não tinha chegado ainda na região dizendo: matem as crianças, mas Deus já tinha revelado e eles já tinham dado no pé. Você vai ficando amigo de Deus, Deus vai te cuidando, te protegendo, te guiando daqueles que estão mal intencionados. Ele recebe revelação, mas a revelação só tem resultado porque ele tem obediência. Porque para quem não tem obediência, a revelação não serve de nada. Na verdade, ela até acaba sendo um problema. Mas para quem tem obediência, ela traz proteção. Amém. A Bíblia nos diz depois, mais um sonho, Mateus 2, 19 a 20. Que homem que sonhava, né? Meu Deus. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse: levante-se, toma um menino e sua mãe, vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. O José sabia que ele andava por um propósito, que talvez naquele tempo ele já estava até se estabelecendo no Egito, talvez já estava até mexendo com alguns negócios, alguma coisa, e daí de novo vem o anjo e fala com ele: ô José, bora voltar para lá. Só que no primeiro sonho ele reflete, conversa com Deus. No segundo sonho ele obedece de imediato. Mas agora no terceiro sonho, olha que interessante, mesmo quando Deus manda, você não precisa ser alienado nem religioso. Sabe por quê? O José observa ao seu redor. O José percebe que o Arquelau, filho do Herodes, governava. E ele diz: tudo bem, Deus, eu obedeço. Mas e o Arquelau? E Deus completa a revelação dizendo: você tem razão, José. Vai para Nazaré. Lá você vai ficar a salvo. Uau! Que coisa impressionante. Porque chega um ponto em que Deus, Ele, além de te ter como filho, e além de te ter como alguém que recebe direção, Ele passa a te querer como um amigo. Amém. Ele passa a querer ensinar você a pensar. Ele passa a não apenas querer te trazer revelação, mas a querer desenvolver a mente dele em você. E ele dá parte da revelação para José e fica aguardando que José complete ela. Uau! Você está entendendo isso? Aleluia. Que coisa impressionante. Ele fica aguardando que o José se mexa, que o José vá atrás. Eu lembro isso, tinha um professor muito querido na faculdade de teologia, e ele disse assim: eu não quero só que vocês decorem a minha matéria, eu quero que vocês aprendam a pensar. Porque se vocês decorar só a minha matéria, vocês só vão saber o que eu ensino. Se vocês aprenderem a pensar, vocês vão descobrir muitas coisas que talvez nem eu sei. Então, Deus vai trabalhando com o José para tornar ele uma pessoa melhor a cada dia e mais sábio. Que coisa interessante. Quem vive por propósito está sempre disposto a andar em movimento. Mas como Deus não dá ponto sem nó, Ele traz mais um sonho. E diz em Mateus 2:22:
Mas ouvir, isso é o que eu acabei de dizer, né? Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judeia, em lugar de seu pai, Herodes teve medo de ir até lá. O José, no caso, né, teve medo. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia. Ele foi, apresentou isso diante de Deus. O Deus manda o anjo de novo e disse: está certo, José, vai para a região da Galiléia. Meu Deus. Os sonhos de Deus também requerem de nós uma posição ativa. Ele nos dá um sonho, mas você diz: Senhor, vamos lá, como é que a gente pode trabalhar isso? Como é que a gente faz nessa situação? Natal é um chamado a sonhar. Natal é chamado ao sobrenatural. Felizmente o diabo fica tentando prender a gente sempre no negativo, no ruim, no problema. Mas a palavra já nos diz em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Amém. Aleluia. Então, já que o diabo já faz força para lembrar da parte ruim, faça você força para lembrar da parte boa. Amém. Certo? Lembre lá daqueles natais que deram certo. Lembre lá daqueles momentos que foram bons em família. Não fique se esforçando para lembrar do que faltou, do que deu errado. Isso o diabo já tenta trazer na sua memória. Diga: está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido. Esforce-se você para trazer a memória que vai te dar esperança. Natal, para nós aqui, já é final do ano, essa data que foi convencionada. Então já começa a trazer a memória que pode dar esperança. Amém. Começa a lembrar das coisas boas do Natal. Vasculhe a sua infância, lembre dos bons momentos. Vasculhe a sua família, lembre das coisas bacanas que aconteceram. E vai trazendo, não o cheiro da naftalina lá do passado, mas o cheiro do amor, do carinho, das boas comidas, dos bons abraços. Vai trazendo de volta aquelas coisas boas que te dão esperança. E vai sonhando que esse Natal vai ser diferente. Vai preparando a tua casa, vai botando os piscas lá, vai ajeitando, vai enfeitando, vai deixando bacana, gostoso. Pegue músicas de Natal que lembram de Cristo, obviamente, né? Não outro tipo de música. Afinal, o que poderia ser além de Cristo? Tenta trazer de volta essa essência. Amém. Sabe, claro, não vai ficar mentindo para as crianças dizendo que é o outro que traz presente, isso é você que dá, né? Isso é crente, você não pode mentir, é mentira do diabo. Mas traga coisas boas. Amém. Traga coisas positivas, traga coisas de Deus. E comece a sonhar com um 2025 melhor ainda. Amém. Comece a sonhar em Deus. Comece a sonhar no Senhor. Não deixe o inimigo roubar isso de você. Em nome de Jesus. Afinal de contas, como diz Isaías, capítulo 9, 6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Aleluia. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Glória. maravilhoso, Aleluia. conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Aleluia. príncipe da paz, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Estamos chegando à nossa parte final. Logo em seguida as nossas crianças vão estar aqui apresentando. Mas eu quero que você lembre que José foi sim um homem de sonhos, mas ele foi um homem de ação. Glória. Não seja um viajão na maionese, meu irmão. Amém. Sonha, mas faz alguma coisa. Verdade. Amém? Amém. Quem sabe você vai, nesse finzinho de ano, sentar com a tua família aí, teu marido, tua mulher, e você vai dar uma planejada no teu ano, né? Sentar, sei lá, com a empresa, enfim, não sei, dar uma pensada. Quem sabe você vai ter que rever suas atitudes pessoais, a forma como você tem vivido, a forma como você tem agido. Quem sabe você se deu por conta que você tem sido apenas um sonhador. Você faz aquele baita apartamento decorado, mas ele nunca está empilhado 10 em cima do outro. Você só sonha que ali poderia um dia existir um prédio, mas você não faz um projeto de como seria executado esse prédio. Ou até faz um plano, mas não começa a executar. Como a minha célula quer, a minha célula vai multiplicar, que legal. Tá, mas o que você vai fazer? Vai fazer uma noite dos aniversários? O que você vai fazer? Como essa célula vai multiplicar? Como vai chegar lá? Como, de que forma isso vai acontecer? E aí, mão na massa. E bora trabalhar, amém? Você tem sonhado os sonhos de Deus? Amém. Você tem se permitido sonhar? Ou você, com todo respeito, não estou falando de idade, tá, gente? Não estou falando de idade. Mas você virou um velho ranzinza. Né? O que é um velho ranzinza? É aquele que não sonha mais. Verdade. Só tem cabeça e não tem mais coração. Só está machucado, com dores, com sofrimento. Ele quer só manter a freewayzinha, só manter a linearidade, só manter a coisa retinha, só manter
na maciota, onde não precisa haver mudança, onde não dá mais trabalho. Meu Deus. Mas eu quero desafiar você, volte a sonhar. Amém. Volte a acreditar que o nosso Nome Deus é de Deus de Jesus. milagres. Volte a acreditar que Deus se fez carne e verbo habitou entre nós. Volte a acreditar que uma virgem deu à luz. Aleluia. Volte a acreditar que milagres acontecem. Volte a acreditar que para aqueles que meditam em Deus e conhecem a palavra, Deus fala ainda através de sonhos. Seja sonho acordado ou sonho dormindo. Amém. Creia, volte a sonhar, volte a acreditar. Aleluia. Reavive aquilo que Deus já colocou dentro do teu coração. Amém. Traz de volta essa esperança, traz de volta. Você se frustrou, mas tudo bem, é a hora de vencer isso. Apresente os teus sonhos diante de Deus. Busque a Deus. Coloque Jesus no centro, que o Natal é dele. Amém. Coloque Jesus de volta. Quero convidar você a orar. Se você pode, feche os teus olhos, se coloque em pé. Aleluia. As crianças já estão chegando para a apresentação, mas nesse momento, coloque os seus sonhos diante de Deus. Coloque os teus sonhos. Se você parou de sonhar, diga: Senhor, perdão, Senhor, por causa da dureza da vida, por causa dos desertos da vida, eu fui parando de sonhar, meu querido. Quando José teve que fugir para o Egito, José tinha sonhos de casamento, foi tudo bagunçado, tudo deu errado, mas José continuou sonhando. E os sonhos de Deus. José continuou sonhando, José continuou orando até pegar no sono. José não parou ali, José continuou. E eu quero convidar você a continuar também. Eu quero convidar você a não parar. Diga: Senhor, por favor, me transforma num sonhador de novo, Senhor. Diga: Senhor, restaura em mim a capacidade de sonhar de novo, Senhor. Traz de volta isso em mim, Senhor. Traz de volta, Senhor. Me ajuda, Senhor, a não ficar preso nas decepções. Me ajuda a não ir na onda do capeta que só quer me lembrar o que deu errado. Traz de volta, Senhor. Traz de volta a minha capacidade de sonhar. E que esse Natal, Senhor, possa ser o melhor Natal de todos que já vivemos até aqui, Senhor. Nos ajuda a preparar uma linda ceia de Natal, nos ajuda a preparar uma decoração de Natal, nos ajuda a presentear as pessoas, nem que seja com um pãozinho feito em casa, mas que a gente possa ter o melhor Natal de todos. Assim nós oramos, assim nós abençoamos cada um aqui, em nome de Jesus. Amém, aleluia!